Se eu não me satisfaço nessa estação que eu estou com o amor do Senhor, eu não vou me satisfazer com mais nada. Seja bem-vinda a mais um Beloved Podcast. E essa semana, provavelmente você já deve ter visto aí na rede social ou nas lojas, que essa semana é o Dia dos Namorados. E talvez esse pensamento passou pela sua cabeça. Poxa vida, Senhor, mais um ano eu tô solteira. Olha aqui, o tempo tá passando e nada muda. Será que o Senhor me esqueceu? Será que talvez o casamento não seja pra mim? Será que tem algum defeito comigo? Porque o tempo tá passando. Mais um dia dos namorados que eu vou ter que ficar vendo todo mundo postando foto e eu aqui sem ter nada. E aí, Senhor? Mas antes, eu quero começar lendo com você lá em Eclesiastes 3. Que diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Provavelmente você já deve também ter escutado esse versículo, essa passagem. Você fala assim, tá bom, Pietro. Eu já sei que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do céu, que o tempo do Senhor é perfeito. Mas quando que o meu tempo vai chegar? Porque assim, eu já não aguento mais ser solteira. Eu já não aguento mais ver as minhas amigas casadas, minhas amigas namorando. E parece que nada anda pra mim. Parece que eu tô aqui, ó. Parece que esse tempo nunca vai chegar. E hoje eu quero acalmar o seu coração. Porque nós temos um Deus Pai que cuida de nós. E que Ele tem um tempo apropriado para todas as coisas. E se nós estamos com esse sentimento de que eu não aguento mais esperar, eu ainda tô solteira, será que o amor do Senhor, o amor de Jesus, ele não é o suficiente? Será que aquilo que já nós temos, o amor nos amou, o amor morreu em nosso lugar? Será que para essa estação que nós estamos vivendo agora, será que esse não é o suficiente? Porque é algo natural a gente sonhar em querer se casar, a gente viver uma vida a dois, construir uma vida com alguém ao seu lado. Isso é algo natural. Isso é um desejo do céu sobre a nossa vida. Porque quando Adão e Eva foram criados, Adão foi criado, o Senhor criou Eva para que pudesse auxiliar, para que pudesse fazer companhia a Adão. Então esse é um projeto do Senhor sobre a nossa vida. Existe esse desejo dentro de nós porque Deus colocou esse desejo dentro de nós. Mas a gente precisa tomar cuidado de quando esse desejo, ele tem se tornado acima, ele tem se colocado em um lugar dentro do nosso coração que não é para ser. Porque às vezes a gente coloca que a esperança, a resposta para a nossa vida só vai caminhar, eu só vou ser feliz só quando eu estiver namorando, só quando eu me sentir amada por alguém. É porque isso eu vou sentir feliz. A minha vida vai estar completa. Mas é aí que a gente se engana. Porque o nosso coração, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem colocado o sacrifício do Senhor, o amor do Senhor aonde? Porque é natural a gente sentir a vontade. Mas quando a nossa felicidade, quando a nossa esperança tá nisso, a gente já se perdeu do propósito. A gente já se perdeu daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque só porque eu não tenho namorado, eu não me sinto amada, eu estou colocando a expectativa do meu amor em alguém e por alguém, não naquele que me amou. O sacrifício mais lindo de amor que a gente poderia ter recebido de alguém foi de Jesus. Porque era para ter sido a gente que deveria ter sido crucificada pelos nossos pecados, pela nossa maldade que existe dentro de nós. Era o nosso lugar. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. Só que Deus olhou e Ele queria com que nós pudéssemos
ter esse acesso a ele. Hoje a gente não tem muita noção disso, porque a gente não precisou passar pelo Antigo Testamento, onde a gente precisava sacrificar animais para que os nossos pecados fossem perdoados, onde a gente só conseguia ter acesso a Deus, conversar com Deus e acessar o coração dele através de um sacerdote, através de uma pessoa. E porque Deus olhou isso, ele falou: eu vou entregar meu único filho. Imagina, pensa na pessoa que você mais ama nesse planeta Terra. São seus pais, se são seu irmão, qualquer pessoa que você mais ame hoje. Você entregaria ela para morrer por mim? Você entregaria essa pessoa que você mais ama para tirar alguém da prisão que aquela pessoa é condenada? Nós somos essa pessoa que éramos condenadas. Então, Jesus decidiu entregar seu único filho para que, através dele, nós pudéssemos se tornar filhos e ter acesso ao Pai. Nós somos herdeiras de tudo aquilo que Deus tem, principalmente do amor dele. Se eu não me satisfaço nessa estação que eu estou com o amor do Senhor, eu não vou me satisfazer com mais nada. Porque existe um espaço no nosso coração que ele só é preenchido com uma peça perfeita. Eu posso tentar me preencher com bebidas, com pessoas, com lugares, com status, com relacionamentos, mas nunca vai ser o suficiente. Mas quando eu encaixo com uma peça perfeita, assim como é um quebra-cabeça, essa pessoa é Jesus. E quando a gente se satisfaz na presença do Senhor, no amor que Ele tem por nós, a gente consegue esperar pacientemente, porque nós entendemos que o amor dele é perfeito. O amor dele é o suficiente. O amor dele é tudo que a gente precisa. Não adianta, se eu não me satisfaço com o maior ato de amor que alguém poderia fazer por mim, que é morrer em meu lugar, morrer em uma cruz, ser as costas de Jesus. Imagina, às vezes quando eu me machuco, eu me corto na cozinha fazendo uma comida, ou quando eu bato meu dedinho na quina, quem nunca? Isso me dói. Imagina Jesus, ele escolheu estar ali. Ele escolheu ser açoitado, ter suas costas rasgadas, ter o seu corpo perfurado por uma lança, para que hoje nós pudéssemos receber esse amor de pai para filho. Se esse amor não é o suficiente para mim, um amor de um namorado, quando ele abrir uma porta para mim, quando ele me der flores, eu não vou me sentir amada. Porque se o maior sacrifício que alguém poderia ter feito por mim não é o suficiente, mais nada, velho. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com esse desejo de um casamento, com esse desejo de um namoro. Porque se eu não sou grata pela estação que eu tô vivendo hoje, se eu não sou grata pelo aquilo que o Senhor me entrega hoje, será que eu vou ser grata realmente quando eu estiver em um relacionamento? Será que eu vou ser grata mesmo quando eu estiver casada? Quantas pessoas casam porque elas não se sentem o suficiente sozinhas? Elas não entendem que o amor do Senhor por elas é o suficiente. E elas sempre procuram no outro e têm relacionamentos frustrados, têm casamentos frustrados. Mas quando nós entendemos o lugar do Senhor da nossa vida e nós sentimos amada e entendendo que Ele é tudo que a gente precisa, quando a gente nos enche com esse amor e a gente procura o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Lá em Mateus diz que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Quando o nosso foco está apenas em Jesus. Mas quando a gente guarda o nosso coração em quem Deus é e a gente confia que Ele vai nos guiar para o nosso relacionamento, e a gente entende que o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor na nossa vida é perfeito. E eu fico imaginando, se meu pai tivesse me dado um carro quando eu tinha 6 anos de idade, será que aquilo seria para o meu benefício ou ele seria simplesmente
pelo meu malefício. Se você dá um carro numa uma criança de 6 anos, você acha que ela vai ter a maturidade o suficiente para poder usar e usufruir desse carro? Não. A sua espera. Eu não gosto de usar que tipo, eu estou no momento da espera. Não, eu estou no momento de solteira. Essa é a estação que o Senhor tem para mim. Mas quando eu não tenho algo que eu sonho um dia, é porque não é o tempo. E se o tempo do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para mim. Para que eu vou querer um relacionamento agora se eu sei que isso não seria bom para mim? Eu primeiro preciso me satisfazer no amor do Senhor, curar as feridas do meu coração e aproveitar esse tempo que eu tenho, onde só sou eu e o Senhor, onde a minha atenção vai ser apenas para o Senhor, onde eu vou construir raízes em Deus. Eu vou construir as minhas raízes, porque quando eu estiver em um relacionamento, eu sei que as raízes do Senhor me sustentam. Quando eu tiver problemas ou sei lá, situações difíceis dentro do meu relacionamento, eu vou saber como superar, porque as minhas raízes vão estar fixadas em um solo fértil que é Deus. Então, não se sinta triste, porque mais um ano você está solteira no dia dos namorados. Mas usa esse dia para se lembrar do amor de Deus pela sua vida. Ele entregou o único filho dele, para que hoje você pudesse ter vida e a vida eterna. E o Senhor, ele veio me trazendo porque eu entendi. Eu falava, Senhor, eu entendi, eu sei que você me ama. Mas seria tão legal eu estar vivendo agora essa estação. E aí Deus, ele perguntou para mim, filha, eu sou o suficiente para você? A minha cruz não foi suficiente para você se sentir amada. Quando eu sou o suficiente para você, quando você entende que a sua satisfação está no meu amor, as suas perguntas, suas respostas vão ser encontradas no meu amor. Quando você tiver um relacionamento, ele vai ser apenas um plus. Se satisfaça em mim, se dedique tempo a mim, porque no tempo certo eu te entregarei. Então eu sinto o Senhor te dizendo isso hoje. No tempo certo, ele vai te entregar. As coisas vão acontecer assim, mas primeiro você precisa se satisfazer no Senhor, porque o amor dele é o suficiente. Ele te amou primeiro, ele te escolheu. Deus, quando ele estava te criando, ele pensou em cada detalhe. Você é a obra-prima de Deus. Você foi pensada, você foi desejada por ele. Não deixe que o que a sociedade impõe, que você precisa estar no relacionamento, te faça perder a sua essência, te faça você perder a ideia de que o Senhor te ama, o Senhor te criou, você é amada, não há defeito em você. Tira isso da sua mente, não é só porque você tá solteira, porque existe um defeito em você. Não existe defeito em você, porque o Senhor criou você, Ele te desenhou. Então que nesse dia dos namorados a gente se alegre, sabe? Olha aquela sua amiga que tem um namorado, glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus por essa estação, mas se satisfaça. Entenda a estação que você está vivendo. Aproveite, porque esse tempo vai passar. E quando você estiver namorando, casada, você vai olhar para trás e falar: ai, Deus, eu queria tanto ter feito isso quando eu estava solteira. Queria tanto ter me dedicado mais ao Senhor, porque agora eu preciso pensar no meu marido. Agora eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso instruir eles. E antes eu tinha tempo, só que eu não usava isso, eu sempre estava focada por aquilo que eu não tenho, relacionamento que eu não tenho, casamento que eu não tenho, a vida que não tem. Esse tempo de hoje não vai voltar mais atrás. Aproveite naquilo que o Senhor tem te entregue agora. E se alegre, porque talvez esse pode ser seu último dia dos namorados. Quem sabe? Confie no Senhor, coloque Ele em primeiro lugar. Então é isso, esse foi mais um podcast aqui do nosso canal. Então se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E vamos fazer um combinado? Pega esse vídeo aqui e envia para uma amiga solteira, porque
hoje ela tá precisando escutar isso. Então, um beijo e até a próxima.